Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e dando continuidade ao nosso assunto de termoquímica, pessoal. Hoje a gente vai encerrar esses últimos conceitos que nós vimos, resolvendo alguns exercícios. Por isso que é fundamental que você tenha assistido aos vídeos anteriores, na qual a gente discorreu sobre conceitos de lei de Hess, energia de ligação, entropia, energia livre de Gibbs, ok? Porque vocês vão precisar desses conceitos para conseguir resolver os exercícios e também para entender a explicação, certo? Então, exercício de fixação sobre esses temas: energia de ligação, lei de Hess, entropia e energia livre de Gibbs. Primeira questão, da FUVEST. Vamos lá. Com base nos dados da tabela, aí temos ligação hidrogênio-hidrogênio, cloro-cloro, hidrogênio-cloro e a energia de ligação com cada uma delas. Pode-se estimar que o ΔH da reação representada por hidrogênio gasoso com gás cloro, formando HCl, ácido clorídrico gasoso, dado em kJ por mol de HCl, é igual a, dado em kJ por mol de HCl, pessoal, de ácido clorídrico gasoso, é igual a. Bom, vamos lá. Primeira coisa, vamos transcrever essa equação química aqui para o quadro, mostrando quantas ligações cada processo está envolvido. Primeira coisa lá então, ó, hidrogênio é 1 mol de hidrogênio gasoso ligado. Hidrogênio tem uma única ligação, certo? Vou colocar o gasoso aqui só para elucidar. Temos gás cloro, que também tem apenas uma única ligação, formando 2 mols de HCl, que também tem apenas uma única ligação. Vou colocar o estado gasoso aqui também, certo? Pessoal, quantas ligações de hidrogênio nós temos aqui? Uma. Quantos mols de gás de hidrogênio nós temos? Um também. Então, ó, 1 vezes a ligação de hidrogênio, 436 kJ. Não vou colocar a unidade de medida só para economizar espaço, beleza? Mais. Quantas ligações de cloro nós temos aqui? Cloro-cloro? Uma. Quantos mols de cloro nós temos aqui? Gás cloro? Um também. Então, ó, 1 vezes 243. Certo? 436 mais 243, você vai ver que isso aqui, ó, positivo, 600, vou botar x aqui para não confundir com o meu, né? 679 kJ caloria mol. Positivo. Por que positivo, pessoal? Porque está absorvendo energia. Lembra lá? Para romper ligações, todas as ligações são rompidas no primeiro momento para depois serem formadas novas ligações. Para romper ligação, você é um processo endotérmico, você absorve energia, certo? Visto isso, nós temos aqui a segunda parte da equação, onde nós temos quantas ligações de hidrogênio com cloro? Apenas uma, mas quantos mols? 2 mols. Então, 2 vezes, opa, não aqui, embaixo, mas aqui em cima, 2 vezes a energia de 432 kJ. 2 vezes esse valor, você vai ver que é menos 864 kJ de energia por mol. Por que menos? Porque é uma reação exotérmica, está liberando energia para o meio, pessoal. Formar a ligação libera energia. Visto isso, lembra lá qual que é o ΔH? ΔH, ele é igual à entalpia das ligações rompidas mais a entalpia das ligações formadas. Certo? Logo, então, ΔH é mais ligações formadas. Logo, ΔH se substitui ligações rompidas por (679 kJ mol) positivo mais menos 864 kJ mol. Pessoal, mais com menos, menos. Certo? De tal maneira, então, pessoal, que a reação fica
679 kJ/mol menos 864 kJ/mol, dando então uma entalpia de uma variação da entalpia de menos 185 kJ/mol. Opa! Certo? Pessoal, é importante vocês entenderem que ele está perguntando aqui, ó, por mol de HCl gasoso. Por mol de HCl gasoso. Você sabe que esse 185 kJ/mol formado ali é para 2 mols de HCl gasoso. Então esse valor você deve dividir ele por 2. De tal maneira então que vai ficar a variação por mol de HCl por 2. Se você dividir por 2, você verifica que fica por mol de HCl formado 92,5 kJ/mol. Certo? Esse valor, ele é dado porque, de 185, porque nós temos 2 HCl, 2 mols de HCl. E o exercício está perguntando por mol de HCl, por 1 mol de HCl. Se para 2 é 185 kJ/mol, para 1 é 92,5 kJ/mol. Logo, a alternativa A está correta. Certo? Visto isso, vamos resolver um exercício agora sobre lei de Hess. Beleza? Vamos apagar aqui rapidamente para não confundir. Bora lá. O dióxido de enxofre pode ser obtido a partir do ácido sulfúrico, conforme a reação a seguir. H2SO4 se decompondo em sulfato, água, em SO2, dióxido de enxofre, água e oxigênio, meio mol de gás oxigênio. Calcule a mínima quantidade de calor necessária para a síntese de 1 mol de CO2. Ou seja, calcular a mínima quantidade de calor necessária para que essa reação ocorra do jeito que ela está acontecendo, do jeito que ela está sendo descrita. Vamos transcrever a reação para cá. Na realidade, vamos não vamos transcrever ela agora nesse momento não. Vamos olhar as equações posteriores. A equação final tem que ter ácido sulfúrico como reagente e como produto dióxido de enxofre, água e meio mol de oxigênio. Ele dá as equações parciais. Lembra que a lei de Hess fala que a variação das entalpias parciais das reações é a soma delas que vai resultar a entalpia total do sistema. Beleza? Visto isso, a primeira equação, ela está falando que você tem ácido sulfúrico se decompondo em gás hidrogênio, 1/8 de mol de SO, de enxofre, sozinho, o átomo de enxofre sozinho, mols de enxofre, e 2 SO8 e 2 mols de gás oxigênio. Esse processo tem uma variação de entalpia de mais 194 quilocalorias. O ácido sulfúrico dessa equação é um mol nessa equação. E também é 1 mol nessa equação principal que a gente tem. Então o que a gente vai fazer com ela? A gente não mexe nessa equação. A gente repete ela. Então, a gente vai repetir ela lá. Olha lá, ó. H2SO4 líquido gerando hidrogênio gasoso mais enxofre, 1/8 de enxofre, 1/8 de mol. Vou fazer bonitinho aqui esse 1/8 aqui. Gasoso mais 2 mols de O2 gasoso. Variação na entalpia, nessa primeira reação, a gente vai manter ela
vou fazer em preto aqui no cantinho, ó. ΔH mantém em mais 194 quilocalorias. Certo? A segunda equação, pessoal. Ele está falando, ele nos fornece o dióxido de enxofre como produto, a partir do enxofre, 1/8 mol, 1/8 de mol de S8 gasoso, mais oxigênio gasoso, formando dióxido de enxofre. Tem 1 mol de dióxido de enxofre nos produtos, que é algo que a gente quer, a gente tem interesse. Então a gente também não vai alterar essa equação química, a gente vai manter ela do jeito que ela está. Então, a segunda equação química tem 1/8 do enxofre 8 gasoso, que faz que ele se decompõe, mais oxigênio, desculpa, gerando dióxido de enxofre gasoso, 1 mol. O ΔH dessa reação é igual a menos 71 quilocalorias. Beleza? E a próxima equação? A próxima equação a gente tem água se decompondo em hidrogênio e oxigênio. A água, ela está como reagente, a gente precisa de água no produto. E a gente precisa somente de 1 mol de água, assim como meio mol ali de oxigênio também. Então o que a gente vai fazer? A gente vai inverter essa equação. Invertendo essa equação, inverte o sinal. Então aqui vai ficar, em vez de mais 115,6, vai ficar menos 115,6. E divide todos os reagentes e o ΔH por 2. De tal maneira que fica então, olha aqui, vai ficar então, em vez de 2H2, vai ficar H2 gasoso mais 1/2 de O2 gasoso no reagente, se tornando H2O, 1 mol de H2O, gasoso também. O ΔH, a primeira coisa era um ΔH negativo, era um ΔH positivo. Eu inverti a equação, ele vai virar um ΔH negativo. Era 115,6, eu dividi por 2 todo mundo, ó. Logo, o ΔH também eu tenho que dividir por 2. Então, 115,6 por 2 dá 57,8 quilocalorias. Pessoal, olha lá. Somando a equação. Ó. Passei a reta. Passei a reta na equação química. Ácido sulfúrico tem aqui. Tem ácido sulfúrico aqui? Não, mantém. 1/8 de enxofre 8. Tem no reagente? Tem no produto? Tem, ó. Cortei, foi embora. Oxigênio. Um oxigênio aqui, pessoal. Tem 2 aqui, ó. Cortei esse 2. Eu tenho um oxigênio, 1 mol inteiro de oxigênio e meio ali. Certo? Aqui, H2. Cortei. Certo? O oxigênio aqui no reagente. Oxigênio aqui no produto. Lembra que só tem 1 mol aqui ainda. Eu cortei 2, sobrou 1 mol aqui, hein? Sobrou 1 mol, lembra lá? Eu tenho um meio aqui. Eu corto esse meio e meio menos 1 vai gerar o quê? O que vai resultar disso aqui? Vai sobrar meio também. Porque eu tenho 1 inteiro. Eu tiro metade, então sobra meio de O2 gasoso. Certo? Visto isso, tudo que está no começo, eu vou repetir no final agora. Ó, o ácido sulfúrico, do começo da reação, tá aqui, ó. Ó, 4. Líquido. Sendo convertido em, ó, dióxido de carbono, gasoso. Meio mais, colocar aqui,
água gasosa, 1 mol, mais meio mol de O2 gasoso. Exatamente a equação que o exercício nos fornece. Pela lei de Hess, a gente pode somar todas as entalpias para gerar a entalpia final. Logo, então, pessoal, a entalpia final do sistema é igual a 194 mais 194 mais menos 71 mais menos 57,8. Mais com menos, menos, mais com menos, menos. Logo, 194 menos 71 menos 57,8 dá uma entalpia final no sistema de 65,2 positivo. Positivo. Vou deixar aqui sem sinal, porque já sabe que é positivo. Isso é correspondente à alternativa D de dado. Viu? A lei de Hess é isso, pessoal. É você ir adequando as equações intermediárias, podendo trocar o sinal, se você inverte. Se você multiplica 1, multiplica todo mundo. Se você divide por 1, você divide todo mundo. E no final você soma as equações, dando esse resultado. Nesse caso. Ok? Próximo exercício para encerrar essa aula. Aqui, ó. A origem da entropia no sistema está relacionada com a existência dos estados, situações mais prováveis. Durante uma reação química é possível estimar a variação da entropia molar padrão analisando a diferença entre a entropia dos produtos e dos reagentes. Analise os processos a seguir. Oxidação do nitrogênio, pessoal. Oxidação do nitrogênio. Você tem N2 com O2 formando NO2. É um processo que aumenta a entropia ou diminui a entropia, pessoal? Ocorre aumento da entropia durante o processo. É a pergunta que estava mesmo, depois dos exemplos. No primeiro exercício, você tem duas moléculas que estavam em estado gasoso, não estavam interagindo, e você força elas a interagirem. Essa oxidação do nitrogênio diminui a entropia do sistema. Então, não. 2. Fotossíntese da glicose. Pessoal, você tem duas substâncias do estado gasoso que você está convertendo, forçando elas a se tornar glicose ali, ó. Forçando ela a se tornar algo sólido. Isso diminui a entropia do sistema. Beleza? Lembra da aula? Então, errado. Evaporação da água de roupas úmidas. Opa! Água, estado líquido na roupa, evapora, passa para o estado gasoso. Isso aumenta a entropia. E 4. Dissolução do sal KNO3 em íons. Lembra? Dissolução de qualquer coisa em seja um solvente, você aumenta a entropia do sistema. Então, nesses exemplos, apenas a afirmação 3 e 4 correspondem ao aumento da entropia. Logo, a afirmação da A. Beleza? Pessoal, era isso que eu tinha para conversar sobre termoquímica. Aguardo vocês nos próximos vídeos que nós vamos debater e conversar sobre outros assuntos. Ok? Grande abraço, tudo melhor, valeu!